Fala, meu povo, excelente noite para vocês. Eu estou com uma convidada muito especial aqui nesta noite. Nós vamos falar sobre as frequências de sucesso, sobre a abundância, como você destrava a sua vida, como você atrai dinheiro e sucesso para o seu negócio. E eu não tô com qualquer pessoa aqui não que pegou um livrinho aí em algum lugar e resolveu contar a história, não. Estou com Úrsula Skripkuna. Ela vai contar aqui sobre ela também, mas você que está aí neste momento, já vem perguntando, já fala de que cidade que você é, que essa mulher tem energias e frequências bem elevadas. Então, meu povo, se você está aqui esta noite, você está com muita sorte. Muito obrigado, Úrsula, por ter topado essa loucura. Imagina, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho mais e bora, vamos lá. Show de bola, então vamos direto ao ponto aqui. Primeira pergunta, então, sobre frequência. Uhum. Pessoas que estão na casa delas agora, trabalhando, tentando construir alguma coisa, querendo ir para o próximo nível, focar na frequência. Se ela foca na frequência, ela tem resultados diferentes? Sim, tem sim, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar um pouquinho, né, que assim, tudo no planeta é energia, né? E não é só olhando, por exemplo, para um lado mais espiritual, olhando até para o lado da ciência mesmo. Então, tudo é energia em movimento, nada está parado, né? Um pensamento, ele tem movimento, ele tem energia, os nossos atos, as nossas atitudes, comportamento. Então, tudo isso tem uma energia, né? E eu gosto de falar um pouquinho da frequência, dando o exemplo dando o exemplo da escada, né. Então, vamos supor que você tem na sua frente uma escada de 7, de 10 degraus, por exemplo, né. Então o que que acontece? Se você está no degrau 1, é uma frequência, se você está no degrau 2, é outra frequência, e assim consecutivamente. Então, quanto menor o degrau, menor a frequência, enquanto maior o degrau, maior a frequência, né. Certo. E aí eu gosto de unir uma coisa aí que a gente fala que é a vibração. Então, o que que a gente tem que entender? Que a frequência em que a gente está é aquilo que a gente vai vibrar, né? Para o nosso mundo, para o nosso relacionamento, para as pessoas, para os nossos negócios. Então, se eu estou no segundo degrau, é esta energia, essa frequência que eu vou vibrar, né? Se eu estou no quarto, por exemplo, é outra frequência que eu vou vibrar. Então, a frequência onde você está, é a vibração que você emana, tá. Por isso que muitas vezes a gente tem mais facilidade para atrair algumas coisas para nossa vida do que outras. Às vezes, sempre atrai, só que às vezes é ruim e às vezes é boa. Exatamente, porque depende da E frequência. aí depende o nível do degrau que você está. Exato. Então, se alguém tá lá escutando agora e tá atraindo coisas que ela não gostaria, Eu diria que precisa mudar o degrau da escada. precisa mudar o degrau da escada. A gente vai Isso, falar nos comos, nós mudamos o degrau da escada. Degrau é uma palavra isso. complexa. É. É, mas antes, eu quero trazer algumas coisas que nós vemos com relação à frequência. Uhum. O que que uma pessoa é, experiente como você entende como frequência? Eu sei que não tem certo ou errado, tem construções, tem experiência que você teve, mas o que você aplica hoje, o que que você enxerga como frequência? O que que eu entendo? É que, na verdade, a frequência, ela é um padrão energético, ela é uma vibração energética, né? Ela é uma onda, digamos assim. Acho que é melhor a gente falar assim, ela é uma onda, a frequência ela é uma onda, né. Então Tá. essa onda ela tá subindo, ela tá descendo, né, subindo e descendo o tempo todo. Então acho que é importante a gente pensar nisso, mas também é importante, a gente entender um pouquinho o que que traz esse movimento para nossa frequência, né. Então às vezes a gente fala assim: "Ah, pensamentos positivos, frequências mais altas. Pensamentos negativos, frequências mais baixas". Outra coisa que impacta muito também são as nossas emoções. Então, por exemplo, se eu estou numa tristeza profunda, fica muito difícil dizer que eu estou numa vibração alta, porque a tristeza, ela está numa frequência mais baixa, né. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, por exemplo, de expressar alegria, então também fica difícil dizer que eu estou numa frequência mais alta, porque a alegria, ela faz parte do grupo das frequências mais elevadas. Então olhando um pouquinho, eu acho que é para essa coisa das emoções, né, como que isso, tá no nosso dia a dia, como que isso está movimentando a nossa vida, a gente consegue também entender aonde que está a nossa frequência. E acho que outra coisa que é legal também a gente olhar são para os padrões.
né? Porque às vezes a gente vê que a gente está numa determinada frequência e a gente não consegue sair daquela frequência porque a gente está se mantendo num determinado padrão. E isso com certeza impacta muito, né, a nossa prosperidade e a nossa abundância. Certo. Enquanto você estava falando, eu peguei uma informação assim que você falou sobre a tristeza. Uhum. Pessoas tristes atraem pessoas tristes no mesmo degrau? É, sim. Por quê? Porque aquilo, né, o degrau que a gente tá é aquilo que a gente vai atrair, né. Uhum. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está no degrau 5, você não vai atrair alguém que está no degrau 2, por exemplo. Então, vamos supor que a tristeza está ali no degrau 2. Então, se eu estou no degrau 5, dificilmente, eu vou entrar nessa atração, digamos assim, né, de estar nessa tristeza. Então, por exemplo, assim, vamos supor, eu encontro você em algum lugar e você está muito triste, mas a minha frequência ela tá mais alta. Tá. Então, por exemplo, assim, eu posso ter compaixão, eu posso, por esse sentimento que você tá, entender que você tá na tristeza, respeitar esse seu momento, mas sem que eu entre na tristeza junto com você, porque eu tô em outro patamar, Porque se entende? deixar, a Porque pessoa vai se descendo. Porque Exatamente. ela vai, a frequência vai Porque a subindo e gente descendo. oscila, né. Então eu acho que, eu sempre falo assim, importante é entender aonde você tá, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer para mudar isso e depois se manter nesse outro lugar, que eu falo assim, a manutenção é o mais difícil do processo, né. Então às vezes você até consegue mudar, mas quanto tempo eu consigo mudar aquela nova frequência que eu me coloquei agora? Então a manutenção disso, ela é muito importante para que você evite o que a gente chama, né, que é a queda, né. Sempre você está mais embaixo do que mais em cima. Porque o que que é mais fácil, por exemplo? Vamos supor, você estava no 2 e subiu no 3, né. Tá. Uhum. Então, se você não consegue manter esse 3, fica muito fácil você voltar no 2, A né. frequência aí, ela usa uma física? A chance é que você vai descendo. É assim, tudo depende realmente do lugar onde você está, né, da frequência que você está emanando. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou lá vendo que eu estou descendo, então, opa, então vou me conectar com algo bom, algo que me joga para cima, porque daí eu não vou descer, eu pelo menos vou continuar a manter estável aonde eu tô, né, porque eu sempre falo, por que que a manutenção ela é importante, entender essa dinâmica é importante. Porque às vezes quando a gente cai, realmente, a gente precisa de ajuda. E não é porque a gente é fraco ou excesso de vulnerabilidade, não é sobre isso. É que às vezes quando você cai muito, fica realmente difícil. Às vezes a gente precisa de alguém que estenda a mão e um amigo, por exemplo, que vai lá e te traga, por exemplo, clareza para algo que você não estava percebendo, ou mesmo uma terapeuta, algo do gênero, né? Então, por isso que eu falo que a gente tentar se manter, quando perceber que você está oscilando, né, aí, tipo, tentar se manter ali estável, que é o que eu chamo de manutenção, né. A manutenção é o quê? Eu tô aqui, eu consegui atingir uma boa frequência, digamos assim, né. Uhum. Então eu tento me manter nesse lugar, justamente porque daí eu vou ter mais força para continuar subindo. Tá, entendi. Mas você falou sobre subir e descer e perceber que você está descendo. Para você, talvez isso seja muito claro. Para os meros mortais, talvez isso não seja tão comum saber, porque eu acho que o nosso dia a dia é padrão, acorda e vai dormir, mais ou menos isso, que a gente não sabe. Talvez tenha gente que esteja até assistindo que nem sabe que existiam frequências. E Uhum. existe estudo sobre isso, Sim, gigantesco estudo, não é sim. coisa assim. Mas na hora da prática estou aqui no meu próprio corpo, como que uma pessoa começa a identificar onde ela está, por exemplo? Sabe quando o pessoal começa a falar assim: "Ah, eu sinto que a minha vida está bloqueada", por exemplo, porque Uhum. eu faço, faço, faço e as coisas não dão resultado, parece que não dá certo, parece que a vida não anda. Então, nesse momento, você pode perceber que você está estacionado em algum lugar. Então, você pode estar estacionado num lugar que está te ajudando, mas também pode estar estacionado num lugar que não está te ajudando tanto assim. Tá, Então, por exemplo, assim, vamos levar um pouquinho para a empresa, né, que legal. eu acho que é legal, como a gente tem esse público aqui, a gente levar, um pouquinho para isso. Então, que a gente vê, por exemplo, às vezes um empresário ele tem um business, né, que Uhum. ele viu que ele chegou num lugar e parou,
né? Ou então ele faz vários movimentos, mas não sente que a coisa está fluindo, né? Não tem tração É, ali. então, o que que eu falo assim? Você fala assim, poxa, eu tô bloqueado, porque eu tô fazendo, 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 né? E as coisas, elas não estão funcionando como poderiam. Então, Uhum. o que que acontece, Tem né? alguém aí que tá nesse momento? Vai comentando É, aqui, que eu vou tentar trazer o download da cabeça dela aqui o máximo que eu puder, tá? Então, aí, por exemplo, não está fluindo. Então, o que que a gente tem que ver? Que às vezes a gente tá conectado com algumas crenças que nos limitam, que pode, por exemplo, ter vindo do viés familiar, de família, ou a gente está repetindo um padrão, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu sou um empresário que eu chamo que é o empresário bombeiro, né? Então, o empresário bombeiro, o que que ele faz? Ele está sempre apagando incêndio. Então ele faz uma coisa, ele faz outra, ele tá em movimento, então não é que ele não está fazendo nada, só Uhum. que ele não está na ação certa. Porque a partir do momento em que ele está só apagando incêndio, ele perde a visão de estar olhando para outras coisas que a empresa precisa. Então, para onde que a empresa precisa caminhar agora, né? Até onde eu posso ir, né? Uhum. E quando você está também nesse apagar de incêndio, eu acho que você deixa uma coisa dentro de você dormindo, que é uma coisa tão bacana, que é a criatividade, né? Porque a criatividade, ela consegue muito nos ajudar nesse processo de elevar a frequência, né? Então a criatividade, ela é muito legal, ela funciona muito positivamente nisso, e às vezes até eu vejo, né, muitas vezes que muita gente me pergunta assim: "Ah, mas como que eu posso, por exemplo, trabalhar a minha criatividade? Ah, eu vou, sei lá, pintar? Eu vou escrever, né, eu vou dançar?". Então, que que eu penso? Que tudo isso são ferramentas, né, então qual a ferramenta que você vai usar. Então se eu pego por exemplo, um quadro para pintar e eu vejo que isso está realmente fazendo despertar esse meu lado criativo, então ele é uma ferramenta legal para você usar para te ajudar a se conectar com a criatividade de novo. Eu acho que no mundo empresarial a criatividade ela é muito importante. Porque nos momentos de dificuldade, né, nos momentos que você olha: "Para onde que eu vou agora?". Então, Uhum. quando você olha para a criatividade, é como se ela fosse abrindo portas para você, ela vai te abrindo possibilidades. Então, você vai tendo aquele insight que te ajuda, você vai ver que você vai, se tornar mais produtivo, né, porque eu falo assim, eh não se obtém resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então você faz hoje, faz amanhã e faz depois a mesma coisa e falando: "Ah, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor". Então assim, se você tentou uma, 2 vezes, não deu certo, então é porque aquele movimento ele está pedindo uma mudança, né. Uhum. Então, tem algo que você precisa fazer de diferente para que você, né, consiga aí deslanchar. Eu falo, tá no flow, porque se a coisa tá fluindo, é porque você tá no flow da vida. Se não tá fluindo, você não tá nesse flow, né. Excelente ponto, porque a minha pergunta seria sobre flow. Porque frequência, se você está fazendo uma coisa que você não quer estar construindo naquele momento, eu acho que deve estragar essa frequência aí. É, porque assim, você já percebeu assim, eu acho que todo mundo já passou um dia por isso. Eu falo que não só no meio profissional, mas também no meio pessoal, né. Então, às vezes, você começa a sentir um vazio, né, você começa, olhar e não conseguir enxergar a direção, o caminho que eu sigo, aí você pensa: "Eu tenho funcionário, né, eu tenho conta, eu tenho uma série de contas, uma série de coisas aí no mundo, né, profissional que a gente sabe que exige da gente, né". Uhum. Então eu sinto assim, muitas vezes, até quando vem esse vazio e essa perda de norte, né, eu costumo, olhar muito para uma coisa que eu chamo de coerência. Porque às vezes as coisas não estão fluindo, porque aquilo que eu estou fazendo ou a forma que eu estou fazendo não está em coerência comigo, né, com o que a minha alma sente ou com o que eu sinto que seria um caminho, uma possibilidade. Que muitas vezes até as pessoas usam como congruência, né. Tá. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa e falando outra, né, é assim, o que vai valer não é o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo, né, porque eu falo que atos e atitudes eles vão falar mais, né, da sua energia, da sua vibração do que qualquer outra coisa. Então, aquela velha história, você chega para um funcionário e fala assim para ele: "Ah, você não está cumprindo o prazo das coisas", né. Uhum. Só que, por exemplo, você só pede as coisas para ele em cima da hora, você não dá tempo dele desenvolver,
a atividade que ele precisa desenvolver com maestria, porque às vezes você tem um funcionário muito bom, mas você não está dando para ele o tempo que ele precisa para desempenhar a função dele, né? Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para esses 2 lados, porque como empresário, a gente acaba sendo o espelho, né, para as pessoas que estão junto com a gente, né, para os nossos parceiros, para os nossos funcionários, né, e o que eu vejo até, por exemplo, às vezes, você está cobrando, sei lá, um parceiro ou alguém, aí a pessoa fala assim: "Ah, mas ele também nunca pede nada no prazo, nunca faz no prazo", então isso também influencia um pouco, porque a gente é um espelho, né, então, eu costumo dizer também, assim, que a organização, né, tanto profissional quanto pessoal, ela faz parte desse processo, né, então quanto mais organizado eu tô, com a clareza das minhas ideias, com as minhas ideias, com o que eu preciso fazer, isso ajuda muito na sua frequência. E você conquistar as coisas que você quer. Tá? Nós falamos sobre criatividade e nós falamos sobre organização, que são 2 pontos para elevar frequência. Tem mais pontos? Porque antes a gente vai conversando aqui, né? E aí eu falei, o Vai. que é frequência e tal? E frequência, pelo que eu entendi, é mais pro lado do resultado. Ela é uma soma de ações que você faz e vai para a frequência. Não é uma coisa que você controla diretamente. Eu quero subir a frequência e eu subo como se fosse um rádio. São ações que você tem. Porque na verdade, o que que acontece, né, você tem a frequência, a onda que tá ali subindo e descendo, né, então, eh, os seus padrões, os seus atos, as suas atitudes, seus pensamentos, eles podem se conectar com aquela frequência na hora que ela tá subindo ou na hora que ela tá descendo. Então, por exemplo, assim, vamos supor, eu acho que até, essa coisa da crença, né, Uhum. ela impacta bastante. Então, por exemplo, assim, vamos ver, muitas vezes você vem de uma família, por exemplo, que teve muita dificuldade, né, de prosperidade, né. Tá. Então, assim, sempre teve, mas era aquele o suficiente, Uhum. né. Então, às vezes, a gente, por entrar nesse padrão familiar, que eu falo até que é uma coisa um pouco sistêmica, então muitas vezes você até inconscientemente não se permite, né, por exemplo, se conectar com prosperidade e abundância, porque é como se aquilo você não tivesse honrando o seu viés familiar. Sendo que Uhum. muitas vezes o que você precisa é realmente ir para a prosperidade e para a abundância, para você poder quebrar esse padrão, Uhum. né. E aí você acaba puxando todo o sistema para cima, porque é frequência. Então se você sobe, você vai puxar muita coisa para cima também junto com você, né. Então por isso que eu falo assim, e eu acho que o trabalho interior é muito importante para a gente entender esses padrões e entender essa coisa meio sistêmica que a gente faz, porque às vezes é inconsciente e a gente não percebe, né. Sim. É difícil, né? Porque a gente só tem essa realidade que a gente abre o olho a mesma Sim. todo dia. Sim, é o que eu falo assim, né, e a mente ela tá no comando o tempo todo. Então, às vezes, a gente tá refletindo sobre algumas coisas, mas tá apenas na mente. E a mente, o que que a mente faz? Às vezes a mente, ela acaba te fazendo estacionar um pouquinho, né, porque quando a gente tá muito na mente, a gente acaba fazendo um pouquinho do que eu chamo de autossabotagem, né. Então, por exemplo, assim, a procrastinação, ela é uma forma de autossabotagem, né. Uhum. Porque o que que acontece? Ela te impede de ir para a ação certa, né. Então, não sei se você já percebe isso, se já aconteceu, né, então, a gente tem a sensação, por exemplo, de quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Mas isso é verdade, né, Sim. porque você tem uma frequência aí que tá te puxando para baixo, né. Então, por exemplo, tristeza, melancolia, dor, sofrimento, tudo isso são frequências mais baixas. Então, se você vai para a plenitude, para o amor, para o centramento, tudo isso, né, te leva para uma frequência mais alta. Eu gosto muito, curiosidade, está muito fácil isso na internet, quem quiser olhar, para a escala de Hopkins, né? Tá. Porque a escala de Hopkins, ela vai mostrando muito para você onde que cada sentimento, cada emoção, ele tá ali na escala, e aí você consegue olhar, por exemplo, ah, como que eu tô hoje? Aí vai lá naquela tabelinha, né? E aquilo vai te trazer um número, se é 200, se é 300, se é 400, se é 500, né, porque ela mede em hertz, né. Então eu acho que é legal, porque isso também fala: "Ah, como que eu tô hoje?". Aí você tem um parâmetro ali. E um parâmetro para não sair do seu rosto, do seu olhar para outra Isso. coisa qualquer. E aí você, então, ó, ela falou aqui, escala de Hopkins, procura aí, tem um gráfico de alguns degraus aí, São vários até. vários degraus,
Então a sugestão para alguém leigo ler isso lá é pegar esse gráfico, olha a sensação que está se sentindo e procura ali uma Exato. próxima para Uhum. entender onde está. Exato. Maravilhoso. Aí agora que assim, meu povo, isso aqui já é ouro, né? Porque você saber a sensação que você tá e qual frequência você está emitindo e recebendo, frequência emitindo e Sim, recebendo, eu acho, sim, né? sim. A gente emite e recebe, né? Por isso que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também do equilíbrio do dar e do receber, né? Tá? Então, às vezes, a gente tem essa crença que vem de longa data, né? Que a gente tem que dar, né? Na verdade, a gente tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida busca o equilíbrio. Então, quanto mais equilibrado você tiver, mais o flow tá te ajudando. Quanto menos desequilibrado isso tá, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pode. porque tem uma coisa sobre equilíbrio que eu acho assim, a minha visão tem uma visão e eu acho que muitas pessoas têm uma outra visão completamente diferente sobre equilíbrio, que equilíbrio é paz, só que equilíbrio não é ficar parado, e você Não, fala muito sobre movimento. movimento. Então eu uso o símbolo da bicicleta, porque se a bicicleta está equilibrada, que é quando você está correndo, você não cai. Mas se você está paradinho, ela vai cair. Então é um Exato. equilíbrio que não é a visão normalmente, né? É estar em movimento e encontrar o equilíbrio enquanto se move. É isso? Porque assim, lembra, né? Energia, o que que é energia? Energia é tudo, né? E tá sempre em movimento. Energia nunca ela tá parada, né? Uhum. Então, esse exemplo da bicicleta eu gosto bastante, porque é um movimento. E às vezes até eu falo assim para as pessoas: ah, tá meio deprê hoje, né? Ou não tá conseguindo aí fazer alguma coisa. Vai caminhar, né? Porque a caminhada também ela é um excelente movimento que a gente faz, porque ela começa a mexer em vários planos, né, no nosso campo energético. E quando você começa a caminhar, você começa a fazer a sua própria energia, a energia do seu corpo também se movimentar. Então, às vezes é legal, porque na caminhada você pode ter boas ideias, né? Você pode ter vários insights. Por quê? Você está pegando uma energia que está ali parada, então estou sentada no sofá em casa e falo, vou caminhar, né? Uhum. Então, o que que acontece? Você começa a movimentar a sua energia e isso acaba te ajudando a elevar a frequência. Excelente. Mas esse caso é um caso muito assim, né? Realmente, assim, quase da depressão, talvez. Não só da depressão. Mesmo para coisas mais, simples, mas ele funciona. Então, por exemplo, assim, vamos supor, você tá triste em casa por algum motivo, aí você sai para caminhar. Aí Uhum. você olha para uma planta, você olha para uma árvore, você começa a ver o movimento da rua, as pessoas conversando, andando. Então isso vai acabar gerando um fluxo de energia, um movimento de energia em você, e esse movimento da energia, ele também te ajuda a sair de um lugar e ir para outro. Tá. Hum, Agora, se a gente sobe um pouco nesses degraus, sabe lá qual degrau a gente está falando aqui, mas subir um empresário aqui, um vendedor, alguém que está sempre, teoricamente, já está em movimento, porque se ele é empresário, ou ele está vendendo, ou ele está em uma equipe que vende, ou um vendedor que está vendendo. Então ele está, teoricamente, em movimento. Eu não acho que ele está tão baixo. Ele tá mais para cima. Então a sensação dele não é ficar com a bundica sentada na cadeira. Ele não tem muito isso. Não, Mas ele também ele tá batendo a ponta de uma mas faca. Como é, que ele pula? O que que ele então, sente daí? mas daí é o pensamento. Por isso que eu acho que você se entender melhor, por isso que eu falo que o trabalho interior também ajuda. Então eu Tá. falo assim, né, muitas vezes algum curso, algum treinamento, muitas vezes que você traz para dentro da sua empresa, isso também é super positivo, né, porque eu falo que daí você está gerando um movimento interno no indivíduo e mesmo no empresário, e não só na cabeça, né, porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, se você tem um funcionário, por exemplo, que trabalha com vendas, Tá. e ele não acredita no produto, Certo. então o que que acontece? Aquilo tá ali na cabeça, ele pode ter uma técnica super legal, mas a técnica você pode ter, por exemplo, uma mesma técnica para 2 vendedores. Então, um vende super bem e o outro nem tanto. Uhum. Então, assim, se esse está vendendo bem, é porque ele está acreditando naquele produto. De uma forma ou de outra, ele internalizou aquilo, ele está acreditando no produto, por isso que ele é bom de venda. E aí você tem um outro que recebeu o mesmo tratamento, a mesma condição e não vai, porque às vezes ele não acredita, no produto ou ele até não acredita nele como um vendedor. Então, tipo assim, os 2 receberam o mesmo treinamento, aí Uhum. para um funcionou e para outro não, Certo. entende? Então,
Isso também tem que ser visto. E na hora que tá, você recomenda ter um treinamento, porque a hora que o treinador traz isso, fica visível para o dono, isso Fica. acontecendo, aí é melhor ele demitir esse cara, é mais ou menos esse Olha, caminho? é assim, aí é um pouco da Da decisão decisão do lá, do sim, empresário, mas o que que eu vejo? Se você está verdade. vendo que isso não está funcionando, então é assim, ou você vai lançar a mão de um outro recurso, porque às vezes uma coisa que eu falo também, é a pessoa certa no lugar errado. Então assim, ou de repente ele não vai ser bom para vender o produto da sua empresa, então ele pode ser bom para fazer outra atividade ou mesmo para o mercado lá fora. Então, tem sempre que avaliar, né, o que está em ressonância com o trabalho, né. Isso até me lembrou uma coisa que você falou de você falar isso. Uhum. Sabe o que que me vem? Eu vejo que, por exemplo, tem profissional, tem empresário, que ele tem dificuldade um pouco de estar prosperando no negócio dele, porque ele não sabe cobrar. Ele não sabe colocar valor no trabalho que ele Ah, entrega. cobrar preço, não é cobrar de É, alguém, tá? não, ele não valor. Então, por exemplo, vamos supor, eh Pô, massa demais. Esse aí eu não sei o que ela vai falar, mas falar sobre preço para muita gente, inclusive eu, que cobra as coisas mais baixo do que ela tem valor. Acontece com você isso aí? Vamos ver por que acontece. sabe por quê? Porque é assim, né, o valor que eu tenho e o valor que eu dou para as coisas também é uma frequência, entende? Então, por exemplo, assim, se eu não estou conseguindo dar um valor para um trabalho ou para uma atividade que eu faço ou para um produto que eu vendo, né, então o que que acontece? Você está também baixando a frequência do seu produto e até a sua, porque é, é importante você entender qual o valor que aquilo tem, porque quando você coloca isso, né, coloca essa frequência naquele seu produto, quem estiver comprando aquilo, ele vai também entender o valor daquele produto. Ele vai estar entendendo que ele não está só comprando uma coisa qualquer, ele está comprando algo que tem um valor mesmo, né? Então, por isso que eu acho importante. Eu falo, por exemplo, um prestador de serviço. Então, Uhum. às vezes, né, a gente vê que às vezes a pessoa contrata um bom marketing, boa publicidade, uma série de outras coisas, e às vezes não tem a alavancagem que ele precisa, mas é por quê? Porque ele mesmo não está colocando valor no produto dele. E às vezes a gente vê, por exemplo, assim, alguém fala para ele assim: "Ah, mas você está cobrando muito barato nisso, tem que, né, cobrar um pouquinho mais e tal". E a pessoa fala: "Ah, não, mas eu acho que é melhor assim". Porque o que que a gente vê? Que muitas vezes as pessoas elas estão justamente procurando isso, o valor do produto, a qualidade daquilo que você entrega e não o valor em si. Uhum. Entendeu? Porque às vezes você prefere pagar um pouco mais caro por algo que você sente, porque, por exemplo, você sentiu confiança em quem te vendeu, em quem te ofereceu, em quem te entregou o produto, né? Aí às vezes a pessoa olha e fala: "Nossa, mas tão barato numa coisa dessa". Aí a pessoa já nem considera o seu produto, porque ela acha que aquilo vale muito e está com preço muito baixo. Ela fala: "Ah, se não está condizente com o produto, então não quero porque não é algo bom". Sim. Alguma das formas de fazer precificação é fazendo uma ancoragem, quando a gente está fazendo um processo de venda, né? Ancorando Uhum. em coisas do mercado Sim. que faria. Mas deixando isso de lado, como que você, da forma que você trouxe de trazer valor, você, quando você faz para você e quando você faz para os seus clientes, o que que você pensa? Qual que é o processo para gerar valor até mesmo para o dono ou para quem está vendendo? Então, porque assim, ó, vamos supor, um empresário, ele tem condições de fazer uma análise de custo, Certo. certo? Então, ele tem que analisar a margem dele, isso daí é matemático, né? Sim. Então, você vai ver a margem que você precisa e tudo mais. E aí você fala, ah, não, mas mesmo assim, em vez de eu ganhar 15, eu vou ganhar 10, por exemplo, né? Sim. Então, assim, por que que ele está baixando esta margem? Por que que ele mesmo está depreciando o produto? É por uma concorrência no mercado ou é realmente porque ele quer cobrar mais barato, porque ele acha que mais gente vai comprar? E assim, hoje eu vejo que tem gente que procura preço, mas tem muita gente que procura qualidade. Então, você tem que ver também o seu nicho de atuação, porque o que que eu observo muitas vezes, por exemplo, né, que eu já olhei muito para isso, até para estar olhando um pouquinho para a frequência, para a vibração, então eu vejo, por exemplo, sei lá, 2 lojas que vendem a mesma coisa, né. Uhum, Então, uhum. por exemplo, uma cobra mais caro do que a outra e a que cobra mais caro está melhor do que a outra, né. Então, você vê que tem toda uma estrutura, tem toda uma construção aí, e até de você estar conseguindo olhar para o mercado e ver o
que o mercado precisa, o que o mercado está pedindo. De repente, você fazer alguma mudança, né, no seu produto, mas ou então adequar ele mesmo ao mercado, porque essa coisa de que sempre o mais barato vende mais, tem muita gente que hoje procura qualidade, durabilidade. Se você tem isso, então acho que você tem que fazer jus ao que você entrega, porque isso também está muito conectado com o seu próprio valor, sabe? É esse ponto aí que eu queria Então, que você isso às trouxesse. vezes é muito assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um terapeuta, por exemplo, né? Tá. Porque eu também trabalhei muito ajudando os terapeutas. Então, assim, o que que acontece? Às vezes você vê que tem terapeutas que fazem coisas que ninguém faz, né? É uma coisa muito diferente. Então, e aí ele vai e ele se iguala aos demais. Só que, por exemplo, assim, ele entrega muito. Ele entrega muitas vezes além até do que o cliente está pedindo, e o preço dele está lá embaixo. Uhum. E aí o que que acontece? Muitas vezes ele vai entrar num processo até de exaustão, porque ele vai ter que atender muita gente, né, para conseguir o que ele precisa, o que ele gostaria, né, sendo que outras pessoas vão atender muito menos e vão ter um valor muito melhor. E assim, não estou falando de explorar ninguém, não é sobre isso, né, mas é realmente de você estar conectado com o valor do seu produto, o valor que você tem, porque muitas vezes a gente vê que muita dificuldade que as pessoas têm, como o caso do terapeuta, né, é que ele se coloca num lugar e que ele acaba cobrando um valor que não está justo para ele. E que daí traz esse desequilíbrio da balança que eu falo, que é do dar e do receber, porque ele entrega muito e recebe pouco. Excelente. Isso vale para terapeuta, vale para mentor Tudo. que tem milhões de mentores na internet, prestador de serviço. Então, é um ponto bem interessante aqui. E produtos também, né? A não Sim, ser que ele seja um sim. produto realmente assim, né? É, Microfone, assim. sim. Pode Então, falar. aí você tem que avaliar, mas Mas fugindo dos aham. produtos físicos, que aí tem cada expert, cada profissional ali tem a sua diferença. Quando ele cai neste momento de valorizar o que é realmente uma coisa. Porque é quase um diabinho falando assim: não suba o preço porque você não vale isso. Ou, teve um É. cara que veio aqui e falou assim: não, eu não vou cobrar meu curso tão alto porque eu não acho que eu entrego tudo isso. Mas, cara, você olha pro cara e fala assim: certeza que você entrega, entendeu? Uhum. O que que. Existe um gatilho? Realmente é uma psicóloga ou não tem alguma coisa aí? Aí eu acho que a pessoa tem que olhar para algumas questões de baixa autoestima, né. Às vezes a autoestima está tão baixa, né, que a pessoa não consegue ver o próprio valor. E eu acho que assim, deixa as pessoas, né, dizerem sobre o seu trabalho. Eu acho que você pode até perguntar, por exemplo, para uma, 2 pessoas, aí depende um pouco da triagem que você quer fazer, mas pergunta para as pessoas do qual você já tiveram uma experiência com você, como que elas estão vendo aquilo, se você realmente está entregando aquilo, né. Uhum. Eu já escutei muitas vezes algumas pessoas quando a gente fez alguns trabalhos de pesquisa e tudo mais, e eu falava para a pessoa assim: "Ah, ok, como que você se vê?". Aí a pessoa falava: "Ah, eu me vejo assim, eu me vejo aqui desta forma, eu me vejo aqui desta forma". Aí eu falava assim: "Tá, agora pede para 3 pessoas escreverem aqui e falar como", não mostra o seu número, né, entrega uma folhinha para cada uma e pede. Aí quando as folhinhas vinham de volta, aí a pessoa ficava olhando para mim e falava assim: "Nossa, é interessante, né, você olhar como as pessoas estão te vendo e como você está se vendo, e você vê que as pessoas estão te valorizando muito mais do que você está se valorizando", né. E eu já acompanhei pessoas, por exemplo, que é muito interessante, que elas começaram a subir o preço, fala assim: "Gente, caramba, quando eu cobrava barato eu não tinha cliente, agora eu estou cobrando mais caro e minha agenda está lotada", né. Então é Uhum. por quê? Porque você realmente está no lugar certo. Então é assim, você se colocou, né, que eu brinco, que eu falo que é no centro do seu ser, aí você foi para o fluxo, e aí a vida te devolve. Ou então, o grande segredo é se colocar no centro do ser. Que inclusive você falou sobre a mente vai pra frente, vai pra trás, é uma loucura toda aqui, ansiedade, não sei o quê. Mas tem uma coisa que você disse também, que é quando você está centrado, a única coisa que não consegue pro futuro e pro passado é o seu próprio corpo. É verdade. Fala sobre essa parte Fala. de se centrar, porque eu acredito que quando a gente vai fazer uma ligação de venda, quando vai fazer uma reunião, uma negociação, são momentos importantes que o valor que você tem que trazer para a mesa, tem não, porque ninguém tem nada, né? Mas no sentido de trazer um valor à mesa
que realmente faz o seu próximo passo aparecer. Porque, como você falou, se repetir os mesmos preços, as mesmas coisas, vai ter mais ou menos os mesmos resultados. Isso. Então, como que é essa parte de centralizar e como que é isso? Eu sempre falo assim, né? A gente tem que vir para o centro do nosso ser, que é onde? Que é o centro do nosso corpo, porque aqui é que está o nosso ponto de equilíbrio. Eu falo dessa maneira mais simples, daria para falar de várias outras formas, mas vamos usar essa forma mais simples. E o que que eu vejo assim? Às vezes a gente fica achando que a gente precisa de algo extraordinário, né? E é muito interessante porque a respiração, então você respirar com consciência, sentir o quanto o ar está entrando e o quanto o ar está saindo no seu ritmo, você percebe que isso parece que te traz para o corpo, né? Que te traz de volta para o corpo, né? Que é o que a gente chama de centramento. E a gente, eu vou entrar aí nesse lugar, né? Assim, a gente é um espírito e a gente é um corpo. E a gente tem que entender, né? Que a gente precisa ter essa conexão. Porque muitas vezes a gente fala, eu tô aqui no corpo, mas observa quanto tempo você consegue estar em presença, né? Todos os dias ou na sua vida. Então a gente fica muito pouco tempo em presença. Então é isso que eu falo, volta para o corpo, porque é no corpo que você consegue estabilizar a mente, então você vai conseguir aquietar a mente, tranquilizar a mente, para que ela entenda que está tudo certo, porque a mente ela pode ser altamente aprisionante, né, digamos assim, ela nos aprisiona mesmo, de uma determinada forma. E quando você está no centro do seu ser, você está no seu corpo, parece que é outra dinâmica, né. Então quando você entra no estado de presença, você tem o quê? Você tem clareza, você tem discernimento, você tem congruência, você tem coerência, né. Então eu sempre falo, quando você tem decisões importantes para tomar, respira primeiro 3 vezes, que você vê que como você entra completamente diferente para a reunião ou para a tomada de alguma decisão que você tem que ter. Eu acho que isso ajuda, de uma forma, assim, gigante, né, que eu até costumo brincar, mas isso é muita verdade, que eu falo assim: "Gente, qualquer coisa nossa pode se movimentar para o passado ou para o futuro". Então, por exemplo, eu posso estar aqui pensando numa coisa que me leva de volta para o passado, Uhum. assim como também posso estar pensando em algo que estou me projetando lá para o futuro, né. Mas e o presente? Porque se eu estou no passado e se eu estou no futuro, eu não estou no presente. A vida acontece aonde? No No presente. presente, Uhum. né. E eu brinco, eu falo que a única coisa que a gente não consegue mover para o passado ou para o futuro é o nosso corpo físico. Então fica no corpo, que aí você entende o que é estar em presença, o que é estar presente, né. E a forma de respiração também é uma forma de movimento também. Sim, também é, né, porque o que que eu geralmente ensino, né. Então você puxa o ar pelo nariz, leva para a barriga, né, mantém a respiração ali e depois você respira, né, porque mesmo que você não consiga sentir, mas usa, né, aí você pode usar a cabeça junto, né, então tipo, imagina, é imaginação, daí não é a mente, é a imaginação, né, então imagina o ar entrando, vai para a barriga, segura a respiração ali e depois expira. Né, então isso te traz muito centramento. Ou tem gente que não fala que é o sopro da vida, né, então é o sopro da vida, é respiração, respiração é tudo, e a respiração ela te traz equilíbrio, ela te traz harmonia, ela te traz, centramento, ela te ajuda a sair da ansiedade, né, é tudo o que respirando. Por quê? Quando você respira, você volta para o corpo, né, e é o aqui e o agora, é no corpo. Boa. Então falamos sobre criatividades, falamos sobre, eh, concentração Frequência, coerência. e agora falamos sobre respiração. Tem mais alguma coisa e também falamos sobre pessoas terceiras, treinamento, outras pessoas, ambiente te elevando também. Tem mais coisas que elevam frequência? É, gente, eu gosto muito de falar de aterramento, né, porque o aterramento, ele também ajuda a gente a ficar no corpo. O que que é aterrar? É conexão com a terra, né, Uhum. porque o que que acontece? A gente hoje aprendeu a morar em cima, né, em prédios. Então, muitas pessoas moram em prédio, não moram em casa, e Uhum. tá tudo bem, né. Então, por exemplo, os calçados, né, então, os nossos calçados hoje, eles têm muito plástico, então a gente usa, por exemplo, muito tênis ou às vezes algum sapato que tem uma sola de borracha, e tudo isso impede o quê? O movimento da energia. Então, por isso que a gente fala assim. Porque a borracha é isolante, ela vai isolar a tua energia Exato, também. exato, Tá. né.
Então, ela não deixa a nossa própria energia fluir. Então, o corpo, eu falo que o corpo precisa da energia da terra e o espírito precisa da energia do céu, né, da fonte. Então, por isso que o aterramento ele é importante. Então, você, por exemplo, pisar na terra, pisar na grama, mas não adianta pisar de tênis, tem que pisar descalço, né? Uhum. Pisar, sentir a terra, sentir que o que suporta o nosso corpo é o que a gente fala que é a mãe terra, né? Então isso também restabelece muito a nossa energia e a nossa força, né. Então ajuda a gente nesse movimento, assim, carrega, recarrega, né. Não é Eh, porque quando eu tô se eu tô eu enxerguei aqui, né, pisando com o pé de borracha, a energia descendo, ela fala: "Opa, aqui chegou borracha, vou sair, vou procurar outro canto". ela volta, não desce, Ah, né, entendi. porque a gente é uma passagem de energia que sobe e desce, é energia em movimento, a nossa energia não fica parada, gente, né. Uhum. Então mesmo quando a gente está deitado lá no sofá, tem uma energia dentro de nós se movimentando, nós estamos vivos, né. Então por Que isso bom. por isso que eu acho que essa conexão, né, com a terra ela é importante, igual o pessoal brinca: "Ah, vou lá abraçar uma árvore". Ai, vai mesmo gente, vai mesmo Vai descalço, e vai descalço. porque funciona, né. A energia, a natureza, ela dá pra gente uma energia muito pura, né, então se conecta, né, recebe. É de graça gente, né. É de graça, respirar também é de graça. É. Úrsula, você falou 2 coisas aqui que são muito, baratas, né, muito fáceis de fazer. E por que que as pessoas não fazem, por exemplo, a respiração e por que que isso a gente se perdeu com relação a isso? É, porque eu falo que é o mundo moderno, né, então é assim, a correria, é a agitação, né, aquela coisa que a gente fala, por que que hoje a gente se sente muito exausto, sabe, às vezes você fala assim: "Nossa, não fiz nada e tô super cansado", né. Por que que tá cansado? Né, porque na verdade você não tá se reabastecendo da energia, então você tá sendo lá, né, o bombeiro, né, você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então você não tá se reabastecendo. Então às vezes esse excesso, esse acúmulo de coisas, ele vai consumindo a sua energia e você nem se dá conta. Aí chega no final do dia você fala: "Nossa, nem fiz tanta coisa, mas estou exausto". Agora, gente, a mente consome muita energia. De bobeira, talvez. Muito. Às vezes a gente não pensa nada, né, assim? Fica o dia tentando achar uma solução e não pensa nada. Só pensa na dificuldade, só pensa que não conseguiu, só pensa que não deu, que tá difícil, né. Então, assim, isso não ajuda, porque isso também impacta a sua frequência. Me conta uma coisa com relação a isso, eh, isso é muito sensacional, porque muitos momentos da vida nós ficamos dentro da cabeça saindo de um labirinto que talvez nem existia, tá? Vamos Uhum, falar que existe, mas tem vários casos que nem existe. E aí gasta energia o dia inteiro dentro da mente, ela consome mais que mexer o seu dedo. sim. E aí você chega nesse nível que é de cansaço, sendo que não aconteceu nada no mundo real, só aconteceu Uhum. dentro da sua cabeça. Tá, aí vir para respiração resolve porque já saiu, sumiu. Ajuda. Agora, em casos que você realmente tem um problema, como que é essa brincadeira corpo, problema e mente? Porque assim, né, você tem que entender como que você está olhando para esse problema, quais os padrões que estão aí impactando, né, porque eu vou te dar até um exemplo, Uhum, com relação à prosperidade e abundância. Vamos supor que você vem de um sistema, né, eh, que tem ali alguns padrões, por exemplo, que fala assim: "Ah, dinheiro é sujo", né. "Ah, dinheiro não traz felicidade", não dá em né. árvore. Não dá em árvore. Uhum. Então, isso também já te leva para um lugar, né, porque aí fala que é um padrão, que isso vai trabalhando muitas vezes no seu inconsciente, por exemplo, que você não se dá conta e que você não percebe que você está vibrando ali, né. Então por isso que a gente fala, o dinheiro normalmente ele vai ser resultado, porque se você tem essa crença, né, que eu acabei de falar, então isso vai impactar. E às vezes também, por exemplo, eu vejo pessoas que querem muito crescer, né? Aí quando começa a crescer, aí de repente começa a dar uma caída. Por quê? Fala empresa maior, mais problema, né? Então Uhum. você acabou criando também uma dificuldade, né? Então você vê que às vezes você acaba interrompendo o seu fluxo por causa desses padrões. E, gente, tem coisa que é hábito, né? Igual eu vou falar assim para você. Se você for pensar bem, ninguém precisa dizer pra gente que a gente precisa tomar banho todo dia, que você precisa escovar o dente todo dia, porque isso foi um hábito que você foi criando e isso faz parte
da sua rotina. Não precisa dizer hoje. Exatamente, Certo. hoje, É. né, então, porque você foi criando e Certo. você foi desenvolvendo esse hábito, né. Uhum. Então, assim, com relação, por exemplo, à prosperidade, abundância, dinheiro, então a gente precisa entender que isso também é um hábito que a gente tem que estar criando na nossa vida, que sim, não tem nada de errado em você querer prosperar, em você querer ter uma vida melhor, em você, querer ter mais dinheiro, né. Então a gente tem que entender que não tem algo errado da gente querer isso, não é tipo assim, a gente não está sendo egoísta, em estar querendo ter um pouco mais de coisas melhores. A gente só não pode, criar, né, uma função de que isso prejudica, por exemplo, a nossa família. Então eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para a família, né. Aí eu Uhum. trabalho tanto que eu não tenho tempo para o lazer. Igual eu falo assim, para mim um empresário, por exemplo, que fala que não pode tirar uma semana de férias, porque a empresa não anda sem ele, então tem alguma coisa errada ali, né. Porque eu acho que, de novo, a gente volta para aquilo do apagar incêndio e ele mesmo não está deixando a empresa dele fluir. Às vezes ele fala: "Ah, eu estou bloqueado aqui", mas, se ele quer controlar tudo, se ele acha que ele tem que fazer tudo, se ele não delega, né, e se ele constrói uma empresa que não pode ficar uma semana, né, sem ele ter o lazer dele, né, também cuidando da saúde, cuidando do bem-estar dele, aí fica difícil também uma empresa prosperar, porque a gente tem que pensar assim, ó, o dinheiro ele está muito ligado em como a gente se relaciona com tudo, como a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com as famílias, com os filhos, né. Então a prosperidade ela também está muito, conectada com isso, porque melhor o nosso relacionamento vai sendo com tudo, a prosperidade e a abundância também ela vai ganhando espaço na nossa vida. Porque, gente, é um direito de nascença, tá. Se alguém falar para você que você não tem direito, você tem sim, O tá. direito de ser abundante, é isso? Tem, todos nós temos, né. Que daí entra aquela crença de que tem que dar tudo, né, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Não, gente, porque assim, é o equilíbrio, porque se eu der tudo, como que eu vivo? Né, se eu der tudo, como que eu me mantenho, né. Então eu falo que isso é um trabalho, mental, né, um trabalho cognitivo que a gente tem que fazer com a gente muitas vezes, porque às vezes o que está nos bloqueando é só um pensamento, às vezes não tem nada de errado. É só um pensamento que você está mantendo, que está te impedindo de seguir adiante. É bem provável que isso aconteça, né, porque nós falamos muitas vezes, nós, eh, não sei se você especificamente, mas empresários falam que o gargalo da empresa é o próprio dono. Sim, Normalmente acontece é. nesse. E até costumo dizer também, sabe o quê, Pedro, que é assim, né, eu tento tirar um pouquinho a palavra difícil do meu vocabulário. Porque eu falo que a palavra difícil, a palavra problema, né, ela tem um arquétipo que a gente fala, que é o arquétipo do peso, né. Tô Uhum. falando assim numa metáfora, porque, as pessoas elas veem mais dificuldades do que facilidades, né, elas veem mais problemas do que solução, né. Sim, Então eu atrai mais isso, né. exatamente. Uhum. Então eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho, né, que eu falo assim, o universo ele não faz filtro, né, o que você manda para ele, é o que ele vai te mandar de volta. Então o que você enviou para ele, ele vai te mandar de volta. Então se você fica falando para o universo: "Problema, problema, problema", o universo vai entender que você está querendo mais problema. Que você gosta, né, Né, então disso. assim, opa, é isso que ele está me pedindo, eu vou mandar, né. Uhum. Então a gente vê também que alguns casos aí de prosperidade e abundância, porque você não pensa na solução, você só pensa no problema. E aí, você está focando mais do que é negativo do que no que é positivo. Tá, essa é uma das mais fáceis do que você falou, né, com relação a encontrar onde está o seu degrau e tal, pô, saber qual palavra que tem peso negativo é bem Uhum. importante. Talvez É, até tirar as televisões a gente tem e as manchetes da sua vida ajuda porque bastante. tem muitas ferramentas que nos ajudam, né, então a gente tem que usar esses recursos a nosso favor, Boa, boa né. noite, Laís. Boa noite. Meu povo, coloquem aqui perguntas aqui no chat para Úrsula. Nós estamos chegando próximo ao final, Úrsula, desse podcast. Eu tô adorando aqui. Me conta uma coisa, com relação a você para o futuro. O que que está vindo pela frente de Úrsula? De Úrsula, bom, eu sempre falo assim, né, que o gostoso da gente bater esse papo, né, que a gente também faz muitas reflexões para nossa vida, né. Uhum. Hoje realmente eu estou assim 100% do meu tempo dedicada para a parte mais de terapeuta, dando muito curso, né, eu tenho um foco, maior nessa parte mais espiritual, né, então eu costumo dar muito curso, curso de frequências,
de frequência vibracional, tem um curso específico que é justamente que eu falo só sobre isso, sobre frequência. Então é legal porque você começa a olhar na frequência dos relacionamentos, a frequência da coerência, a frequência da presença. Você olhar um pouquinho para a frequência da ancestralidade, para a frequência do que está fluindo, do que não está E fluindo. elas são diferentes, cada uma? São. E aí a Tá. gente entra a fundo em cada uma delas, para você entender o que que te pega em cada um desses patamares, entendeu? Então, Uhum. às vezes, você identifica: "Ah, a minha maior dificuldade é no relacionamento", por exemplo. Então, você olhar para a frequência disso e entender quais os gargalos, né, quais os pontos positivos, ver quais os pontos fortes, como que você contorna isso, como que você modifica a sua vibração nesse sentido, a sua frequência, para você sair disso, isso é bem legal, porque eu falo que traz, bastante esclarecimento, sabe. Então eu acho muito bacana isso. E eu gosto mais dessa parte de estar ensinando mesmo, Quer né. contar pra gente o que que você faz, quem é a Úrsula? Porque a gente falou pra ajudar o povo, mas eu gosto de trazer um pouco de repertório, de onde você veio, Tá. como que você chegou até aqui. Então é assim, né, eu costumo dizer que, eu já dedico da minha vida 40 anos, né, para a parte mais espiritual mesmo, para essa coisa mais energética, né. Eu até escrevi um livro com a Michele, né, são Os Pequenos Guardiões da Luz, que é justamente focando isso, porque eu olhei para toda essa parte da sensibilidade que eu sempre tive desde criança, e aí querendo, entregar algo para pais que têm filhos sensitivos, de poder olhar para isso, de saber, como conduzir as crianças de uma forma mais positiva para que isso, não fosse um problema para elas, né. Eu acho que é legal porque, eu acho que é muito bacana quando você chega num patamar, né, dessa coisa mais energética e entendendo isso, né, o que que é frequência, onde você está, como que está seu campo, como que você se protege, como que você se posiciona, como que você faz para não estar sentindo essa exaustão constante de como que eu mudo isso, né? Como que eu posso chegar aonde que eu quero? Então, olhando para tudo isso de uma forma muito energética e aí colocando isso para trabalhar um pouco os seus traumas, os padrões, as crenças que nos limitam. A gente tem muito mais crenças do que a gente imagina e às vezes a gente perceber que muitas vezes a gente não tem realmente uma dificuldade ali, a gente tem uma crença que faz a gente acreditar que existe algo ali que muitas vezes não tá, né. Deixa de fazer o errado que o certo acontece, né? Tem uma frase dessa. Exatamente, né. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa de estar compartilhando, né. Então hoje eu faço os meus retiros e aí os cursos e, assim, eu estou muito feliz fazendo isso, porque para mim é a congruência da minha alma, é a coerência da minha alma, sabe. É, eu Então achei muito bonito esse livro, porque teoricamente você escreveu um livro para quando você era pequena, que sim, você não tinha nada para poder ler e exato, tentar chegar ali. exato. Muito legal. Para você que está aí, o Instagram dela está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você saber do livro dela, saber sobre os trabalhos dela, que tem muitas coisas. Eu sei que tem retiro, eu sei Sim, que tem treinamento online, em inglês, em português, tem isso. bastante coisa aí. Eu tô atravessando as fronteiras, digamos assim. Qual que é o mais que as pessoas procuram? Olha, o pessoal gosta muito, eu também indico para começar mais o frequência vibracional, tá. Tá. Assim, eu dou muito curso de sensibilidade, de mediunidade, por exemplo, para quem não quer ir para uma religião, né, para quem quer ficar fora da religião, mas quer se conectar com a espiritualidade, porque hoje eu também tenho mais essa coisa da espiritualidade, não só da religiosidade, né, Uhum. porque eu acho que é importante, porque muitas vezes a pessoa fala, né, o que que é espiritualidade? Espiritualidade, gente, é a sua alma, é você, é quem você é, né. Então eu falo que é a descoberta de você, de saber quem você é, né, e tipo assim, eu sou, né, para mim é aquela coisa do trabalhar eu sou, e você entender que você tem um lugar no mundo e entender que qual é esse lugar e como que isso funciona para te ajudar. Maravilhoso, porque assim, eu sempre, de verdade, eu sempre penso assim, cara, quando o meu avô nasceu, não dava pra viajar de avião, não dava pra fazer muita coisa, não tinha televisão, não tinha nada. Hoje, se a gente quiser sair agora e viajar, a gente pega um celular, a gente compra passagem, a gente fecha um hotel em algum outro lugar, a gente pega um Exatamente. carro que vai pro aeroporto, a gente compra roupa, a gente faz tudo que a gente quiser, a gente come no caminho, a gente faz tudo, a gente chega lá. Mas uma coisa não avançou na nossa vida, que é o autoconhecimento.
Exatamente. Eu acho muito pouco voltado para isso. E aí as pessoas consomem mais e deixam de criar, deixam de construir a parte interna. Então é muito legal que você faz isso. Eu não sabia que você fazia essa busca interior, é isso? Ah, sim. Eu acho que o trabalho interior, ele sempre foi uma das minhas ferramentas de trabalho, assim, muito importante, porque eu acho que me conhecendo, né, vendo meus potenciais, minhas facilidades, minhas dificuldades, foi onde realmente a minha vida fluiu mais, né? Tipo, eu entendendo cada vez mais quem eu sou e onde eu estou, isso me abriu muitas portas, até para os trabalhos que eu faço hoje. Eu acho que, né, eu consigo ver muita mudança na minha vida nessa jornada. Muito bom. Eu tenho a última pergunta que eu gosto muito de fazer, eu faço todos os episódios. Qual é o seu superpoder, que você acredita que é o seu superpoder, que te trouxe até aqui hoje, profissionalmente falando? Porque para mim, assim, o meu superpoder é poder estar presente no processo de transformação das pessoas. Porque eu falo assim, eu estar presente no processo delas, porque eu sempre falo para as pessoas, eu também sou uma ferramenta, né? Porque eu vou estar ali suportando, ancorando, mas é a pessoa que se muda, né? Mas eu Uhum. gosto de mostrar esse caminho, de mostrar essa possibilidade, de fazer com que a pessoa reconheça o seu potencial e a sua capacidade de ver o quanto ela pode transformar a própria vida. Excelente, Úrsula. Eu tô muito feliz de verdade. Por quê? Que eu até fechei o olho aqui, porque é o seguinte, ela era pra estar aqui num dos primeiros episódios. Aqui eu tentei, não consegui, tentei de novo. E uma vez eu tentei, inclusive era aniversário dela. Ela falou assim: Pedro, aí eu acho que não. Mas finalmente nós conseguimos chegar e pela numerologia nós estamos num dia muito bom, né? Que é Episódio 63. número 9, que na numerologia 9 é um número bem espiritual. Muito bom, Úrsula, muito obrigado. Eu que agradeço, por você ter Pedro. topado, meu povo. Imagina, Muito obrigado por obrigada. vocês estarem aqui. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, ao vivo. Sempre eu trago alguém com uma mentalidade brilhante para sentar aqui na nossa frente e eu tento trazer assim o download da pessoa, que ela estudou a vida inteira em 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana, quinta-feira que vem às 19 horas. E claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para outras pessoas que podem fazer sentido. Fechou? Muito obrigado, meu povo. Obrigada, boa noite.